Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, invocamos o teu nome, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Fala, Senhor, a nós essa noite. Senhor, dê-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação para transmitir, Senhor, tamanha profundidade de riquezas e de revelação que temos recebido. Senhor, não queremos depender de nós mesmos, não queremos, Senhor, agir pela nossa própria sabedoria e conhecimento. Nós queremos, Senhor, abrir-nos para que por meio de nós o Teu Espírito possa se expressar, possa falar, possa, Senhor Jesus, se mesclar, Senhor, conosco nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tamanha revelação, obrigado, Senhor, porque sempre, Senhor, em todo momento, o Senhor tem sido conosco, a Sua presença tem sido, Senhor, constante, Senhor, no nosso meio, por meio, Senhor, da Tua palavra. Continua falando a nós, continua abrindo o Teu coração a nós, e nos leva, Senhor, a abrirmos também o nosso coração para o Senhor. Esteja, Senhor, tendo liberdade para nessa noite, Senhor, se expressar e falar conosco. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias, conduza-nos, Senhor, por esse caminho, porque nós queremos, Senhor, em breve sermos glorificados em Ti. Te invocamos, te adoramos, Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, chegamos na semana 3 do nosso alimento diário, que tem como título A Visão Sublime. Eu estava falando ali com o Renato, a gente precisa da misericórdia do Senhor e também da oração dos irmãos, porque como que você transmite, irmãos, uma palavra dessa? Então a gente fica apavorado, sabe? A gente fica... Porque quando você entra realmente na palavra, você ganha a visão e você ganha essa revelação. Mas como você transmite isso? Sabe? Então, para que haja um ambiente, não é isso? Uma esfera propícia para que a palavra que nós temos recebido circule entre nós, circule no nosso meio, precisamos também da cooperação dos irmãos. Espírito de oração, espírito, irmãos, realmente de entrarmos nesse falar tão profundo que o Senhor tem nos falado. Pedimos aos irmãos que não se afaste daqui. O que é se afastar daqui? Não, irmão, eu não vou levantar e ir embora, não é isso que nós estamos falando. É não permitir que nada te distraia e você perca o trilho, a linha da mensagem, porque uma vez que você perde um ponto, você perde toda a viagem que você está fazendo, né, nessa palavra. Aí depois você não compreende. Sabe, irmãos? Então pedimos aos irmãos isso aí. Pedimos cooperação da parte dos irmãos. Pedimos que até mesmo após o término da mensagem, irmãos, a reunião ainda continua, no compartilhar, nos avisos. Então, terminou a mensagem, por favor, mescle-se ao irmão que está do seu lado e compartilhe a palavra. Não é isso? Temos, hora ou outra, tido algumas dificuldades com alguns jovens que, quando a palavra termina, sai do ambiente, desce lá para baixo, aí vai beber uma água, vai para a salinha, vai conversar. Irmãos, precisamos honrar essa esfera. Precisamos honrar, irmãos, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, não é qualquer palavra. Essa palavra de João 17, que para mim, Magno falando, para mim, irmãos, é o capítulo mais elevado de toda a Bíblia. Esse capítulo de João 17. Aí o sentimento, o coração fica assim, né?
palpitando, porque, irmãos, é algo tão grandioso que está nesse capítulo aqui, tanto que vai ser dividido essa semana, do versículo 1 ao versículo 13, semana que vem veremos a segunda parte do capítulo, que, irmãos, dá um temor, um sentimento, para passar, como que passa isso para os irmãos? Sabe? Então nós pedimos esse espírito, que o espírito, né, dos irmãos seja um com o nosso espírito, para que a palavra seja transmitida de uma forma plena. Então, por favor, né, nós pedimos isso aí aos irmãos. É claro, né, tem momentos que não tem como, mas vamos fazer o possível, né, para permanecermos nessa esfera e não sair dessa esfera. Porque uma vez, repito, que você perde um ponto, irmãos, você perde a mensagem. Então, o Senhor nos dê graça, porque hoje nós temos uma oportunidade tão maravilhosa de nos achegarmos ao Senhor, de nos achegarmos à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. João capítulo 14 fala que o Senhor falando ali que Ele é o caminho, né? Cantamos um hino, João 14, versículo 6 fala: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor falou vem, não fala vai, mas o Senhor estava nessa terra. Mas a comunhão, a conexão de Jesus com o Pai, ela só foi interrompida nas últimas 3 horas da sua crucificação, quando o Pai o abandonou. Tirando essas 3 horas, irmãos, em nenhum momento da vida do Senhor, o seu ministério terreno, a sua passagem nessa terra, houve uma desconexão do Filho com o Pai. Por isso que Jesus, quando fala, ele não fala ninguém vai, ele fala vem, porque embora estando fisicamente na terra, Jesus era um em espírito com o Pai. Jesus era conectado com o Pai a todo momento. É uma intimidade sublime, profunda, que eu e você tivemos a honra de sermos chamados, Paulo fala em Coríntios, de sermos chamados à comunhão de seu Filho. Então hoje, e desde o momento em que nós cremos, nós fomos chamados para a comunhão dessa maravilhosa esfera do Pai, do Filho e do Espírito. Deus não precisava de nos incluir nisso, irmãos, e não precisa, mas Ele nos escolheu, Ele te deu a honra de te chamar para essa comunhão. Isso é maravilhoso. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ninguém sabe o autor da carta aos Hebreus, mas provavelmente muitos estudiosos concordam que é o apóstolo Paulo. Então, o autor de Hebreus, ele faz um chamamento, e numa convicção tão grande, porque ele fala, olha, hoje, depois que Cristo passou pela morte e ressurreição, depois que o Consolador foi enviado, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Hoje há um trono, e hoje há alguém assentado nesse trono. E esse trono é um trono de graça. Esse trono é um trono, irmãos, de cuidado. Esse trono é um trono de revelação. Esse trono é um trono de amor. E o Senhor tem nos falado, acheguem-se confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que, qual que é a finalidade de eu e você nos achegarmos junto a esse trono? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E esse trono também é um trono de misericórdia. Em breve,
esse trono não mais será de misericórdia e graça. Esse trono será de julgamento. Mas hoje, a janela da graça ainda está aberta a nós, e o Senhor espera que nos arrependamos se ainda temos nos achegado pouco a esse trono. Irmãos, está disponível para nós. Você viu na mensagem do último domingo, Levítico capítulo 16. Quem viu a mensagem sabe. Irmãos, qual a palavra que eu uso aqui? A ordem, né, o rito que era para os homens daquela época se achegarem, irmãos, ao Santo dos Santos. Eu preciso gastar um pouquinho de tempo, né, irmãos? Então me perdoa. Levítico 16. Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor também comigo, né? Exercite o seu espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Levítico 16, versículo 1 fala: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, que é Nadab e Abiú, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Quem era que chegou? Nadab e Abiú, filho de Arão. Não eram qualquer pessoa. Eram sacerdotes escolhidos da casa de Levi, da casa de Arão, para oficiar, para servir no tabernáculo. Não era qualquer pessoa, não era uma multidão, eram, irmãos, filhos de Arão. Certo? Versículo 2, então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Olha isso. Além de ter o maior rito e cumprir a maior exigência para entrar, o que Deus falou? Olha, que eles não entrem em todo o tempo. Já Hebreus capítulo 4, lemos agora a palavra de Deus para nós: acheguemos-nos a todo tempo, confiadamente, junto ao trono da graça. Amém. Eu imagino o anelo desses homens do Antigo Testamento, do passado: o Senhor, uma vez por ano só. Só uma vez por ano. Não tem como abrir uma exceção e nos permitir chegar mais vezes, não? Enquanto nós hoje, o trono, o caminho está aberto, porque o Senhor foi glorificado. E esse caminho está acessível a nós. Amém. Se ponha no lugar de Arão, ou coloque Arão no seu lugar. Como que seria a atitude, não é isso? Diz Arão, teu irmão, não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, o lugar santíssimo, o santo dos santos, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Olha a presença de Deus. Versículo 3, entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho, se cobrirá com a mita de linho. Olha só isso aqui. São essas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água, e então as vestirá da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e por sua casa, primeiramente. Versículo 12, tomará também de sobre o altar que está lá fora, no átrio exterior, tá? Sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Olha que processo, não é isso? Que processo. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, que é a arca, para que não morra. Porque, irmãos, ali estava quem? A
glória ou a presença. Você leu no alimento diário que a glória tipifica a presença. Ali dentro estava a presença de Deus. E o homem, Arão, que era o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Moisés tinha acesso. Mas Arão, que era o sumo sacerdote, Moisés não era sumo sacerdote. Arão, que era o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. E cheio desses processos, irmãos, porque ali estava a glória. E a glória de Deus, ela era guardada por 2 querubins. Com a espada, meu irmão, já preparada para qualquer corpo estranho. Agora você vai entender a mensagem de João 17. Para qualquer corpo estranho que entrar, seja eliminado. Para qualquer coisa que é fora de Deus, ou que não tenha vida, não tenha essência, não tenha a glória de Deus, entre, seja fulminado na hora. Oh, Senhor Jesus. Imagina Arão. O pavor, irmãos, eu imagino assim, o temor, não é pavor, é temor. Qualquer coisa que eu fizer aqui, de errado, ó, eu não saio mais. Vivo não. Tomará do sangue do novilho e com o dedo a aspergirá sobre a frente do propiciatório, aspergir, ó. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Irmãos, quando o homem entrava com as suas vestes, com a sua vestimenta, com aquela ornamentação, e ele tinha que entrar fazendo fumaça. Você viu a mensagem de domingo? Você sabe disso aí? Fumaça. Porque ali estavam 2 querubins à pronta. Vigilante por qualquer, repito, qualquer corpo estranho que entrasse, seja eliminado. E Arão tinha que entrar com a fumaça, meu irmão, para enfumaçar. Aí agora você entende alguns ritos ainda da religião atual, que eles usam ainda a fumaça. Não tem isso aí? Vamos enfumaçar aqui. Não tem necessidade disso hoje, mas naquela época tinha. Vamos enfumaçar porque os querubins não vê o sumo sacerdote. Certo? Não vê entrando, tá aquela fumaça no santo dos santos. Fumaça. Aí os querubins não vê quando Arão já está o quê? Aspergindo o sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. Aí ele faz expiação pelo povo, por si mesmo, pela sua casa e pelo povo. Irmãos, e da mesma forma que ele entrava, ele saía. Ele entrava de frente, não é isso? Não olhava fixo. E hoje nós podemos, Paulo fala, olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Naquela época, meu irmão, olhar direto, ó, era fulminado na hora. Cabeça baixa, fumaça, aspergia o sangue, ó, e já voltava. Não ousava virar as costas para a arca. Irmãos, e hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Qual valor você tem dado para isso? Qual peso você tem dado para isso? Qual honra você tem dado para isso? O versículo 17 fala: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. Ou seja, entrou Arão, nenhum mais entra. Até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 18, então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. E aí já era lá fora, no átrio exterior. Irmãos, um homem entrava, mesmo assim com todo esse rito, com toda essa exigência,
E mesmo assim não olhava para o propiciatório, que é a presença e a glória, que representava a presença. A turma ficava toda lá fora, no átrio exterior, esperando o que Deus quer falar agora, o que vai acontecer, o que Deus... Irmãos, hoje nós temos essa oportunidade de nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Eu vou... O Senhor falou isso. E vou vos preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha isso. Vai para João 17. Já se passou 20 minutos. Misericórdia. João 17. João capítulo 17, versículo 1. Esse momento, irmãos, esse capítulo, Jesus abriu completamente o seu coração aos discípulos. O traidor já tinha saído do meio deles. Então o Senhor teve um ambiente para revelar a sua vontade e abrir o seu coração aos seus. Não tinha aqui a multidão, não tinha aqui aqueles milhares de milhões que seguiram o Senhor, que andaram com o Senhor, que de alguma forma estiveram perto dele. A turma já estava todo mundo disperso. Só restavam aqui os 11 discípulos. E o Senhor, naquele momento de comunhão à mesa, abre o coração para eles e revela o maior mistério da Bíblia, a maior revelação, irmãos. Deus abre o coração para os discípulos e mostra para eles. Se der tempo, nós falamos, mas não vai dar esse tempo, os 3 pontos desse mistério divino. Que Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, por meio da igreja e por meio da Nova Jerusalém, vai completar, irmãos, essa glorificação completa. E Jesus abre o coração para os seus discípulos. Da mesma forma que hoje, quando você lê essa porção no seu viver diário, no seu dia a dia, é o Senhor abrindo o coração para você. Não é uma leitura qualquer. É o Senhor abrindo o seu coração e te revelando essas palavras essas, irmão, que se você não tiver no Espírito, você não compreende. E o versículo 1 fala, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Falamos isso aqui já há um tempo atrás. Jesus estava no último lugar antes da sua morte, e Jesus estava com os últimos que o veriam antes da morte. Ele sabia a hora, não sabia? Por isso que ele fala, olha, é chegada a hora. Jesus sabia a hora. Falou, olha, essa noite já será entregue, não é isso? Aí virá o processo de acusação, sentença e execução. Jesus podia estar em qualquer outro lugar. Jesus podia estar na casa da sua mãe. Jesus podia estar, irmãos, em qualquer outro lugar. Mas o Senhor estava dentre os quais Ele amava. Amém. E dentre os quais Ele revelaria palavras que nenhuma outra pessoa, ouviu até aquele momento. Então, irmãos, o Senhor estava no lugar onde Ele amava, com quem Ele amava, falando o que Ele amava. Se você soubesse qual seria o seu último dia, tem um lugar que você gostaria de passar. E tem pessoas que você gostaria de estar por perto. Não teria? Todos não. Mas o Senhor também sabia a hora dele. Então Ele sabia o lugar onde ele gostaria de estar e com quem Ele gostaria de estar. Gostava de estar com quem? Com homens perfeitos? De forma alguma. Puxa a ficha dos discípulos, dos apóstolos, que você vai ver quem eram eles.
Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor, Ele fala no capítulo 17, tendo-os amado, amou-os até o fim. Então Ele fala, Pai, é hora, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aqui já começa, irmãos, ó, o primeiro versículo. Não dá tempo nem de sair dele. Os discípulos escutando, mas o que é isso? O que é isso que Jesus está falando de glorificar? Como que funciona esse negócio? E o versículo 2 ele fala, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Conceda, a fim de que ele conceda. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O homem até aquele momento não tinha conhecimento de Deus. O homem até esse momento não tinha contato direto com Deus. Mas Jesus, por meio da sua morte, da sua ressurreição, Ele abriu, irmãos, essa oportunidade do homem se achegar a Deus. Até, vemos no Alimento Diário, nesse mesmo volume também, no volume passado, que o Evangelho de João pode ser dividido em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 13, não é isso? E o capítulo 14 ao 21, primeira parte do Evangelho de João, o Deus invisível, oculto, que estava distante do homem, estava oculto, estava habitando em luz inacessível, veio ao homem. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Pronto. Onde estava a palavra? Com Deus, e a palavra era Deus. Mas aí João 1,14, e a palavra, e saiu de onde estava, da esfera onde estava oculta, e a palavra se fez carne e tabernaculou, ou habitou entre nós. Cheio de graça, e vimos glória como do unigênito, o único do Pai. Porque até aquele momento ele era o unigênito. O único filho. Mas depois da morte e ressurreição, ele passaria a ser o primogênito. Irmãos, quando o Senhor fala, é chegada a hora, glorifica a teu filho. O que é glorificar? O que é glória? Vimos essa semana, é a presença. Porque, irmãos, até aquele momento, presta atenção, o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra, que Paulo fala que homem nenhum viu, jamais, homem nem viu, nem verá, jamais será capaz de ver, a ele honra, glória. Esse Deus, até que habita no ambiente espiritual fora da matéria que nós conhecemos, ele se fez carne. E essa vida divina completa ficou presa, restrita na humanidade de Cristo. Jesus, quem era Jesus? O Deus encarnado. Mas embora sendo Deus encarnado, Jesus não tinha como manifestar esse Deus encarnado, está entendendo? Porque essa vida de Deus estava o quê? Você leu essa semana também, estava reclusa nessa casca da humanidade de Jesus, o corpo. Aí Mateus,
capítulo 17, deixa marcado aí na sua Bíblia, para voltarmos. Mateus capítulo 17, versículo 1. A transfiguração, Mateus 17, versículo 1. Leia comigo, do 1 ao 4, por favor. 6 dias. Tomou Jesus a Pedro e a água e os levou em particular ao monte. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis Moisés e Elias falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma a glória de Deus estava na pessoa de Cristo, certo? Assim como a glória no Antigo Testamento, ela estava ali oculta no tabernáculo. O tabernáculo, o Santo dos Santos, era o lugar onde Deus escolheu, a arca, para habitar entre os homens. Então, o tabernáculo, mais específico, a arca, era o que? A presença de Deus com os homens, certo? Tanto que onde a arca ia, tem todo aquele, o Antigo Testamento, você sabe, ia a arca, a presença ia, a arca vinha, a presença vinha. Então, irmãos, era o lugar onde Deus escolheu habitar. No Novo Testamento, essa habitação já não é mais na arca, essa habitação é no Filho. Mas enquanto Jesus não passou pela morte e ressurreição, essa vida de Deus ainda continuava oculta. E ela não podia ser transmitida para o outro. Você está entendendo ou não? Expresso poderia. Porque aqui o homem, Pedro, João e Tiago, tiveram um vislumbre do que é aquela vida que estava na casca, com perdão da palavra, da pessoa física de Jesus. Então, quando fala, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Isso aqui é um vislumbre do Cristo glorificado, ou da vida de Deus em Cristo, ou da glória de Deus em Cristo. Foi rápido, irmãos, foi um vislumbre. Quando isso acontece, aparece quem? Moisés e Elias. Quem eram Moisés e Elias? O representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias. Aparece junto. Pedro, não tendo essa percepção do que estava diante dele, se precipitou e falou o seguinte: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, irmãos, presta atenção, tenda no Antigo Testamento era morada. Em outras palavras, Pedro estava falando: Senhor, queres que eu faça uma morada para Deus? Tenda, você está entendendo? Mas Deus já tinha uma morada que era Jesus. É isso. Não era ter, aqui o significado espiritual é isso. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então aí Deus o repreendeu. Porque a habitação de Deus no Novo Testamento já não era mais tenda, era Cristo. Não tinha necessidade de tenda. Tenda é o Antigo Testamento. Tenda era o tabernáculo. Por isso que ele foi cortado. Então, irmãos, essa humanidade que estava retendo divino, a vida divina, a glória. Jesus só podia, irmãos, antes da sua morte, Jesus só podia manifestar de forma limitada, como foi aqui. Mas ele não podia transmitir. Não sei se você está entendendo.
A vida estava nele. E a vida era. A vida estava quem? Nele. Então, onde Jesus ia, a vida ia. Se Jesus estivesse acolá, a vida estava lá. Se Jesus estivesse em Jerusalém, a vida estava em Jerusalém, porque Jesus estava, ele era o portador da vida, o tabernáculo, até aquele momento de Deus, na terra. Mas Deus deseja que o homem receba dessa vida. Amém. Certo? Deus deseja dar vida ao homem. Amém. Deus deseja transmitir a sua vida ao homem. Então, como que isso aconteceria? A vida estava restrita em Jesus. A vida estava oculta em Jesus. E Jesus não podia transmiti-la até aquele momento. Senhor Jesus. João, irmãos, é de Senhor Jesus, tenha misericórdia, viu, irmãos? Como é que você transmite, né? João 12. Olha só, versículo 23. Responderam-lhes Jesus, é chegada a hora. Novamente, a mesma coisa que ele falou em João 17. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Por que, irmãos, ele fala glorificado o Filho do homem, não glorificado o Filho de Deus? Porque o Filho de Deus já tinha glória. Entendeu? O Filho de Deus, agora, o Filho de Deus já tinha a expressão da glória, já era a manifestação da glória, não precisava. Agora o Filho do homem, Jesus, homem, precisava ter esse contato com a glória. Aí ele fala o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, fica ele, mas se morrer, o que ele estava falando? Quem que era o grão de trigo? Ele. Porque uma semente, quando cai no solo, se ela não, como é que é a palavra? Poca, né? Pocar. Quebrar. O que está no interior dela, fica nela. Se essa semente não, o que está dentro não é manifesto. Fica ela só. Mas não é o desejo de Deus que Jesus ficasse só. Aí o que Deus fala? O que o Senhor fala? Caindo na terra, não morrer, fica ele só. Ou seja, se Jesus não passa pela morte e ressurreição, ficaria ele só Jesus com a vida de Deus em toda a terra. Pronto. Nós não poderíamos receber essa vida. E hoje essa vida não estaria em nós. Oh, Senhor Jesus. Agora você entende como que Satanás batalhou tanto para impedir esse momento. Agora você entende como que Satanás usou até mesmo o apóstolo Pedro para tentar barrar que essa semente fosse ao chão, ao solo. Quando Jesus revela a Pedro, revela que ele teria que morrer, ressuscitar, sofrer nas mãos do seu povo, né, dos religiosos, ser crucificado, morrer. Pedro, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Porque Satanás não era problema para ele ter a vida de Deus restrita só em Cristo.
Problema para Satanás foi depois que essa vida que estava em Cristo se expandiu. Por isso que fez de tudo para barrar Cristo ir à cruz. Fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus, irmãos, precisou ser quebrado para que a vida que estava nele pudesse ser oferecida a nós. Onde que você ouve uma revelação dessa, irmão? Senhor, se você ouve tais palavras e tem acompanhado, é porque, irmãos, você é tão íntimo do Senhor que aprova o Senhor revelar. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro. Pedro teve a experiência, né, de vislumbre, mas se morrer produz muito fruto. 1 Pedro, capítulo 1. Estou em 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala: eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, 1 Pedro 1, 2, para a obediência e a aspersão do sangue. Já não é mais o sangue de bode que Arão aspergia sobre o propiciatório, mas agora é o sangue de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Sejam o quê? Como que graça e paz é multiplicada? Quando a vida é multiplicada. Porque onde está a vida de Deus, aí há graça e paz. Se um ambiente não tem a vida de Deus, esse ambiente, vamos falar pessoa, não é isso? Porque Deus não habita em ambiente, mas na pessoa. Se uma pessoa, irmãos, não tem a vida de Deus, essa pessoa não desfruta de graça e paz. Aí Pedro fala, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal você falar, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita, nos regenerou para uma viva mediante de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Olha, será que Deus tem usado de misericórdia? Será que Deus tem misericórdia para conosco ou não? Pedro fala muita misericórdia, porque Pedro sabia quem ele era. E Pedro testificou que ele falou, Senhor, para comigo tem que ser muita misericórdia. Não é isso? Porque Pedro sabia quem ele era. E Pedro falou, olha, realmente o Senhor precisou usar para comigo de muita misericórdia. Para, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, Senhor Jesus. Jesus, quando ele estava recluso, né? A vida, repito de novo, a vida de Deus estava reclusa em Jesus. Estava, naquela casca. Mas Deus precisava dar vida ao homem. Então Jesus, irmãos, quando foi à cruz, por isso que Isaías fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus precisou ser esmagado. Lembra quando ele estava no Getsemane? O que ele foi ali? Esmagado. Sabe o que significa Getsemane? O lagar do azeite, não é isso? Aonde a azeitona,
passa por uma prensa tão forte que o conteúdo dela, que é o azeite, seja liberado. Jesus, para liberar a vida a nós, ele precisou ser quebrado como grão de trigo. Ele precisou, porque aquela vida, irmãos, ela precisava fazer isso, se expandir ao homem. João, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, vamos fazer o seguinte, amanhã, se possível, a gente continua. Vamos fazer pequenos grupos, vamos compartilhar ainda por um tempo, e amanhã damos continuidade, porque é muita coisa. Entrar em João 20, a aparição de Jesus para aquela mulher, vou ao Pai, não me toque, eu vou, mas eu volto para vos levar. Irmãos, é muita coisa. Não vai dar tempo, eu nem vou entrar nesse capítulo de João 20. Amanhã nós damos continuidade, amém? Jesus é o Senhor, vamos compartilhar em pequenos grupos, ainda tocando naquilo que o Senhor nos falou durante a semana, amém. E usar esse tempo, amém?